Só acreditei que estava cercado pelos brasileiros quando me entreguei em Fornovo. Lothar Moll, ex-oficial da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, deu essa resposta anos depois da guerra, numa entrevista reproduzida por William Wack. Quando os blindados apareceram, Moll ainda enxergava uma retirada possível. Quando o fogo fechou as estradas, ele continuou procurando uma passagem. A presença brasileira só se tornou incontestável para ele no instante em que levantou as mãos. Entre o primeiro contato e a entrega, transcorreram 4 dias. Em 26 de abril de 1945, os brasileiros combateram em Colecchio. Depois avançaram por Noceto, Medesano e Felegara, na direção de Fornovo de Taro. Na tarde e na noite do dia 28, a luta alcançou as rotas de fuga. Às 10 da noite, emissários alemães procuraram o comando brasileiro. A capitulação começou no dia seguinte e prosseguiu em etapas, com grupos de soldados, feridos, viaturas e armas chegando de pontos diferentes do cerco. O norte da Itália já recebia o impacto da ofensiva final aliada. O 5º Exército Americano empurrava as forças alemãs para o Vale do Pó, e as estradas da região de Parma ofereciam acesso ao norte. A 148ª Divisão seguia por esse corredor com remanescentes da 90ª Panzergrenadier e formações fascistas italianas. Era uma força em retirada, mas ainda conservava oficiais, artilharia, veículos, infantaria e disciplina suficiente para tentar abrir caminho. A geografia apertava o movimento. Os Apeninos limitavam as passagens ao sul, o rio Taro cortava o eixo de Fornovo e a planície do Pó permanecia além das estradas que atravessavam Parma. Uma divisão podia conservar milhares de homens e, ainda assim, depender de poucos cruzamentos. Bastava perder um deles para que viaturas, cavalos e peças de artilharia começassem a se acumular na mesma direção. À frente dela estava o general Otto Fretter Pico. Sua carreira começara em 1914. Ele atravessara a Primeira Guerra Mundial, as campanhas da Polônia e da França, a Frente Oriental, o sul da França e a passagem dos Alpes para a Itália. Oficial de artilharia e comandante de divisões, recebera a Cruz de Cavaleiro em dezembro de 1944. Em abril de 1945, continuava comandando uma formação armada e capaz de reagir. O problema crescia ao redor de suas rotas, não diante de uma única linha inimiga. Do lado aliado, a Força Expedicionária Brasileira operava com infantaria, cavalaria mecanizada, artilharia e engenharia, em ligação com blindados americanos e partisãs italianos. Na ponta do avanço, seguia o 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, comandado pelo capitão Plínio Pitaluga. Cerca de 120 homens e 13 carros blindados receberam a tarefa de reconhecer e ocupar Colecchio, enquanto a infantaria vinha atrás. Ao meio-dia de 26 de abril, os veículos entraram na cidade. Na praça, uma arma anticarro alemã abriu fogo e quase atingiu uma das viaturas. Pitaluga manteve o esquadrão em movimento. Os carros atravessaram as ruas, buscaram posições e obrigaram os alemães a reagir antes da chegada da força principal. Atrás deles, a infantaria ainda percorria a estrada. À frente, o cano da arma anticarro acompanhava os blindados pela praça. O 1º Esquadrão havia chegado à Itália com o 2º Escalão da FEB, em 20 de setembro de 1944. Pitaluga era então 1º tenente de cavalaria. A unidade fora preparada para localizar posições, examinar estradas, ocupar pontos-chave e transmitir informações para as tropas que vinham atrás. Em Colecchio, essa função colocou uma força pequena no primeiro contato com uma divisão que buscava passagem para o norte. O M8 Greyhound dava velocidade ao esquadrão. Seu canhão de 37 mm e sua blindagem permitiam enfrentar ameaças limitadas, mas o veículo continuava exposto a armas anticarro, artilharia, morteiros e infantaria organizada. Um M8 podia chegar antes de um regimento e descobrir onde estava o inimigo. Não podia permanecer sozinho por horas diante de fogo pesado, sem correr o risco de ser imobilizado ou destruído. Na prática, reconhecer exigia parar perto do perigo sem oferecer o carro inteiro ao inimigo. Os homens examinavam a estrada, procuravam posições de tiro, transmitiam o contato e voltavam a mover os veículos antes que a artilharia ajustasse a pontaria. Cada informação precisava percorrer o rádio e alcançar o comando enquanto ainda servia para orientar a infantaria que avançava atrás. Essa limitação definia o trabalho de Pitaluga. O esquadrão precisava alcançar o ponto decisivo, manter contato e conservar a passagem até que o reforço aparecesse. Se recuasse cedo, a coluna alemã recuperaria a estrada. Se permanecesse imóvel por tempo demais, os blindados leves ofereceriam alvos. A vantagem existia apenas enquanto rodas, rádio e informação continuassem ligados ao movimento da infantaria. Durante a tarde, os brasileiros avançaram por Colecchio
e ocuparam posições dentro da cidade. Até às 6 horas, o esquadrão controlava quase metade da área urbana. Foram cerca de 6 horas à frente da força principal, com uma arma anticarro já localizada na praça e tropas alemãs nas proximidades. Incapazes de envolver toda a 148ª Divisão, os 120 homens interromperam a passagem, observaram a reação e obrigaram o adversário a gastar tempo. Fretter Pico conhecia o valor de uma sondagem e comandara artilharia em campanhas muito maiores. Ainda assim, a dimensão do movimento brasileiro permanecia difícil de medir. Um contato com carros leves podia ser apenas uma patrulha avançada ou a ponta de uma força que se concentrava fora de vista. Cada hora usada para descobrir a resposta aproximava os regimentos brasileiros e reduzia o espaço disponível para a retirada. Quando os primeiros elementos de infantaria entraram em Coléquio, encontraram o contato já estabelecido. Os M8 continuavam nas ruas, as posições alemãs estavam marcadas e parte da cidade permanecia ocupada pelos brasileiros. O ruído de botas começou a se misturar aos motores dos carros blindados. A vanguarda deixava de sustentar a rua sozinha. Depois de Coléquio, Pitaluga recebeu novo eixo de avanço. Noceto, Medesano, Felegara e Fornovo de Taro. No mapa, a sequência formava uma linha. No terreno, pontes, cruzamentos, casas e elevações interrompiam a visão. Em cada trecho, o esquadrão precisava decidir onde acelerar, onde observar e por quanto tempo permanecer exposto antes da chegada das tropas seguintes. A estrada número 9 era o ponto mais sensível. A 148ª Divisão precisava alcançar esse eixo para continuar a retirada. Os brasileiros precisavam ameaçá-lo cedo o bastante para impedir que a coluna passasse em bloco. O esquadrão avançou para transformar a estrada em posição disputada, enquanto o 6º Regimento de Infantaria seguia para o esforço principal em Fornovo, e o 10º RI ocupava aproximações. Mais ao norte, o 2º Batalhão do 1º RI foi empregado em Salso Maggiore, para fechar outra aproximação. O 11º RI vigiava movimentos que poderiam chegar da Ligúria, e o 6º RI concentrava homens no eixo de Fornovo. A retirada alemã passou a exigir passagem simultânea por setores que já recebiam unidades brasileiras de direções diferentes. Em Felegara, os homens de Pitaluga fixaram elementos alemães. Os carros não precisaram destruir a divisão para alterar seu movimento. A presença brasileira obrigou tropas inimigas a parar, procurar cobertura e responder ao contato. Enquanto isso, o 6º RI aproximava a infantaria de Fornovo, e outras posições brasileiras fechavam caminhos por onde poderiam chegar reforços ou escapar grupos da 148 Na. Herbert Gärtner, ex-oficial alemão ouvido depois da guerra por William Wack, contou que eles nem sabiam que o Brasil estava na guerra. Nas estradas do Vale do Taro, esse desconhecimento durou menos que a pressão. Quando o comando alemão tentava identificar a pequena força diante de seus homens, Pitaluga já havia passado por Coléquio e levado o reconhecimento até o eixo de Fornovo. O nome do adversário podia chegar tarde. O fogo e os bloqueios já estavam no terreno. O primeiro-tenente Jairo Junqueira da Silva servia no 11º Regimento de Infantaria e comandava morteiros. Seu relato de Coléquio registra a chegada do general Zenóbio da Costa à igreja e a reação brasileira a uma patrulha alemã. Jairo ocupava uma camada que os carros de reconhecimento não podiam substituir. Os morteiros alcançavam aproximações fora da linha direta de tiro, e a infantaria podia manter casas, cruzamentos e margens de estrada depois que os M8 prosseguissem. Pitaluga abria contato. Jairo e os homens do 11º RI ajudavam a dar profundidade às posições. O 6º RI pressionava Fornovo. O cerco cresceu dessa sobreposição. O esquadrão observava rotas e chamava apoio. Grupos desviados encontravam infantaria e colunas detidas perdiam horas enquanto outro bloqueio se formava adiante. Na tarde e na noite de 28 de abril, Fornovo ainda estava em combate. Armas leves disparavam nas ruas e nas encostas. Morteiros atingiam áreas de passagem. Os M8, rápidos nas estradas abertas, agora operavam perto de posições onde um canhão anticarro ou uma equipe de infantaria podia detê-los. Quando a má escuridão cobriu o vale, a estrada número 9 permanecia bloqueada e os clarões continuavam ao redor de Fornovo. Fretter Pico ainda dispunha de homens armados, artilharia e oficiais capazes de reunir grupos para uma tentativa de saída. Durante a madrugada, elementos alemães buscaram romper em direção a Gaiano e Segalara. As colunas procuravam um setor menos defendido, mas cada desvio consumia combustível, tempo e coesão. Ao alcançar as aproximações, encontravam posições brasileiras reforçadas ou fogo cobrindo a estrada seguinte. Uma ruptura local também criava um novo obstáculo. Homens que abandonavam a estrada principal precisavam levar munição e feridos por vias menores, e viaturas pesadas não acompanhavam todos os desvios.
Mesmo quando uma patrulha encontrava espaço à frente, o grosso da divisão continuava preso entre cruzamentos ocupados e fogo brasileiro. O combate não se reduzia ao avanço de Pitaluga. Em Coléquio, o major Orlando Gomes Ramagem, comandante do 2º Batalhão do 11º RI, recebera o comando das forças brasileiras na área. Ele ordenou o ataque da 5ª Companhia com apoio de metralhadoras, enquanto outras companhias do 6º RCT entraram pela direção nordeste. A ação absorveu o contato aberto pelo reconhecimento e colocou companhias de infantaria onde antes havia uma vanguarda vulnerável. Agora, o mesmo encadeamento pressionava Fornovo. O 6º RI sustentava o esforço principal. Elementos do 10º RI guardavam aproximações, e outras tropas bloqueavam movimentos vindos do norte ou da Ligúria. Engenharia, artilharia, transporte e blindados mantinham homens e munição no eixo. Para a 148A, romper um posto já não bastava. Era preciso atravessar os setores seguintes antes que os brasileiros os reforçassem. Às 10 da noite de 28 de abril, Fretter Pico enviou emissários. Eles pediram um cessar-fogo enquanto grupos alemães ainda conservavam armas e buscavam passagem. O comando brasileiro manteve a pressão até que os termos levassem à rendição incondicional. Durante essas horas, tiros ainda cortavam as aproximações, feridos precisavam ser retirados e unidades separadas recebiam notícias em momentos diferentes. A capitulação começou a tomar forma em grupos. Soldados surgiam com as mãos levantadas, enquanto feridos chegavam em veículos ou eram carregados. Cavalos permaneciam presos a carroças e peças de artilharia, e os fuzis se acumulavam longe dos homens. A contagem publicada por Jornalismo de Guerra registra 14.877 rendidos. O exército brasileiro resume o total como mais de 15 mil. A massa incluía soldados, oficiais e 2 generais, entregues ao longo de horas e dias, não numa única fotografia. Com eles vieram aproximadamente 4.000 cavalos, 80 canhões e 1.500 viaturas. Em Coléquio, a ação inicial havia deixado 16 brasileiros feridos e um morto, além de mais de 400 alemães capturados. Essas baixas pertenciam à luta naquela cidade, onde os homens de Pitaluga, Ramagem, Jairo e das companhias de infantaria haviam forçado a primeira interrupção séria da retirada. 20 anos depois, Fretter Pico publicou sua explicação num jornal de veteranos em Freiburg. Chamou o que encontrou de esmagadora superioridade material dos brasileiros. Na noite de 28 de abril, essa superioridade tinha forma visível: infantaria nos acessos, morteiros cobrindo aproximações, blindados nas estradas e reforços chegando aos pontos já reconhecidos. O general manteve o comando formal até perder as rotas que permitiam exercê-lo. Ao amanhecer, as tentativas de ruptura haviam se transformado em filas de entrega. Homens eram separados das armas, feridos passavam pelos pontos de reunião e viaturas paravam nos acostamentos. Junto à estrada, os fuzis recolhidos formavam pilhas fora do alcance dos prisioneiros. Milhares de soldados alemães e italianos, alguns feridos, outros exaustos, caminharam entre veículos parados, cavalos e canhões entregues. A fotografia comprimiu esse movimento numa massa de uniformes. Fora do enquadramento, guardas brasileiros organizavam os grupos, recolhiam armas e preparavam o deslocamento para Parma. O deslocamento precisava avançar sem devolver mobilidade aos rendidos. As armas ficavam para trás e os grupos entravam na estrada sob vigilância. Nas margens, moradores e partisãs viam passar soldados ligados a uma ocupação que deixara civis mortos e comunidades atingidas. Qualquer interrupção podia aproximar a coluna desarmada de uma multidão em busca de vingança. Plínio Pitaluga conduziu o primeiro esquadrão pela Praça de Coléquio e pelo eixo até Fornovo. Jairo Junqueira da Silva comandou morteiros do 11º RI e ocupou a camada de apoio que permitia sustentar as posições. Orlando Gomes Ramagem colocou a 5ª Companhia em ataque com metralhadoras e recebeu forças que ampliaram o contato inicial. Juntos, a regimentos inteiros, suas ações se tocaram na mesma rede de estradas e unidades. Em Coléquio, 16 brasileiros ficaram feridos e um morreu. Um tiro anticarro que errou a viatura de Pitaluga podia atingir o carro seguinte. Um morteiro precisava de homens para transportar base, tubo e munição. Cada cruzamento ocupado deixava soldados expostos a grupos alemães ainda armados. A vitória chegou antes do fim geral da guerra na Itália, mas chegou por ruas onde o fogo continuava ativo. Depois da rendição, surgiu outro risco. A 148ª participara de operações antipartisã e civis e partisãs italianos carregavam contas abertas com as tropas em retirada. Herbert Gärtner recordou que, no caminho de Fornovo para Parma, a custódia da FEB impediu um ataque contra os prisioneiros. Os brasileiros cercaram homens armados e, depois de recolher as armas, precisaram manter a coluna intacta durante a marcha. Fretter Pico passou a custódia americana e permaneceu preso até 7 de julho de 1948. Viveu depois na Suíça,
e morreu em 30 de julho de 1966. Naquele mesmo período, sua filha Anneliese contou a William Vac que era engraçado saber que eles comemoram aquilo. A palavra aquilo apontava para objetos que ainda podiam ser contados: 80 canhões, 1.500 viaturas, milhares de armas recolhidas e uma divisão fora da estrada. Lothar Mull só acreditou no cerco quando se entregou em Fornovo. Antes disso, carros brasileiros haviam cruzado Coléquio, morteiros tinham coberto aproximações, o 6º RI avançara sobre Fornovo e as saídas por Gaiano e Segalara haviam falhado. Quando Mull levantou as mãos, a nacionalidade dos homens à frente já não mudava sua posição. Os prisioneiros seguiram para Parma sob guarda brasileira. Atrás da coluna ficaram fuzis empilhados, cavalos presos às carroças, canhões imóveis e viaturas alinhadas nos acostamentos. A estrada número 9 continuava bloqueada. Na pista adiante, milhares de botas avançavam na direção escolhida pelos vencedores.